Olha, o Augusto Aras está cada vez mais pressionado a atrair o Bolsonaro e ir para cima dele. Só na Procuradoria-Geral da República, de procuradores que trabalham lá, no mesmo prédio que ele, 31 assinaram ontem um manifesto pedindo para a PGR investigar o Bolsonaro por mais 2 crimes. Só que tem uma coisa. O Augusto Aras está para ser reconduzido à Procuradoria-Geral da República agora em setembro. Então ele não pode trair o Bolsonaro antes disso, porque senão o Bolsonaro escolhe outro. Tira ele e coloca outro no lugar dele. Mas a partir de setembro, o Aras não deve mais nada ao Bolsonaro e o Aras terá liberdade total para fazer o que quiser com o Bolsonaro. Por quê? Porque a vaga no STF o Bolsonaro deu para André Mendonça. O André Mendonça até agora não foi sabatinado pelo Senado. O Senado tem que confirmar a indicação dele, né? Vai ter uma votação e tudo indica que vai demorar mais 2 ou 3 meses. É a maior demora na história de uma indicação para o STF. Para você ter ideia, nenhum ministro dos 10 que estão lá no STF demorou mais de 8 dias a aprovação. O André Mendonça já espera mais de um mês e o Senado já avisou que espera aí mais 2, 3 meses. Lá para outubro, novembro a gente pensa nisso aí. Então tá ruim lá para o Bolsonaro de indicar um novo para o STF. E o pior é que agora o Aras está completamente emparedado pelos subprocuradores gerais da República. A pressão está muito grande e as pesquisas começam a pressionar o Augusto Aras, porque as pesquisas que mostram o Bolsonaro cada vez com menos popularidade, elas dão para o pessoal do Centrão, e eu não falo Centrão Arthur Lira, eu estou falando o Centrão que quer o Bolsonaro fora. Parte do Centrão não quer o Bolsonaro, que essa parte Pacheco, o partido lá do Kassab, aqueles que começaram a trair o Bolsonaro já, pensando em 2022, essa parte do Centrão começa a se assenhar cada vez mais para quê? Para conspirar contra o Bolsonaro. E, enquanto isso tudo acontece, o Rodrigo Pacheco, que tem aquele sonho de ser o homem da terceira via, vai se encontrar com o Luiz Fux. O STF vai começar a articular uma resposta de todas as instituições contra o Bolsonaro. Por quê? Porque o STF até então estava encabeçando toda a resistência ao bolsonarismo. E os ministros, eles perceberam que não pode ficar só o STF se expondo. As outras instituições, tanto os juízes da primeira instância, como o Ministério Público da primeira, segunda, terceira e todas as instâncias possíveis, tem que começar a ir para cima do Bolsonaro e dos bolsonaristas, e isso passa pelo Senado. Por quê? Porque na Câmara dos Deputados tem o Arthur Lira, por enquanto, fazendo tudo pelo Bolsonaro. Eu vou falar disso tudo porque o cerco está fechando. Está fechando forte e rapidamente, muito mais rapidamente do que eu, Thiago, imaginava, graças aos tiros no pé que o Bolsonaro começou a dar. E o último foi o tiro de canhão no pé de falar que ia pedir impeachment do Alexandre e do Barroso. Vou explicar isso tudo, isso vai ver como a coisa tá feia, mas antes, um segundinho. Você é fora Bolsonaro, mas só se você é fora Bolsonaro, hein? Inscreva-se aqui no canal, olha o que tá acontecendo, o cerco fechando. Olha, 31 subprocuradores gerais da República. São muitos, eles trabalham todos na PGR, eles são como se fosse o primeiro Augusto Aras, que é o presidente que escolhe, antes era o Janot, antes era o Gurgel, eram outros. Tá, agora é o Augusto Aras, até setembro, será reconduzido pelo Bolsonaro e vai ficar mais 2 anos. Tá. Aí logo abaixo dele vem subprocuradores, 31 deles assinaram. E eu falei isso aqui anteontem, falei, os subprocuradores estão indo para cima do Augusto Aras. Ele não vai aguentar a pressão muito tempo não. Agora 31 assinaram pedindo para a PGR abrir uma investigação contra o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro ele enviou alguns dias, ele tem uma lista de transmissão no WhatsApp. O que é uma lista de transmissão? Você adiciona lá as pessoas têm que ter o seu contato na agenda delas, e aí você pode colocar até 256 pessoas, se eu não me engano, como se fosse um grupo, mas ninguém fala, só quem fala é a pessoa que está enviando as mensagens. Isso é uma lista de transmissão. O Bolsonaro tem uma lista de transmissão que tem ministros, tem aliados dele, deputados bolsonaristas, enfim, os aliados de primeira hora do bolsonarismo estão ali, nessa lista de transmissão que ele fez. Ok. Nessa lista ele compartilhou uma mensagem de um grupo que se chama Direita Viva Brasil. E essa mensagem falava, provavelmente ele colocou aquilo para a cúpula do bolsonarismo começar a repassar aquilo. Mas a mensagem falava o quê? Para as pessoas irem se manifestarem às ruas no dia 7 de setembro pelo Bolsonaro, mas no meio disso, o real teor da mensagem era o quê? Falando que estamos vivendo uma ditadura comunista porque o judiciário é comunista e os comunistas estão tentando dar um golpe na democracia do Brasil, eles vão fraudar as urnas, eles vão ferrar o Brasil e a única chance de acabar com o comunismo é dando um contragolpe. Aí falou, temos que apoiar o contragolpe do presidente e mostrar às Forças Armadas que o povo está com o Bolsonaro, vá às ruas dia 7 de setembro, enfim. Era aquela tentativa de dar o golpe no dia 7 de setembro que já fracassou. Inclusive o Sérgio Reis estava nisso, tudo. Então já fracassou, o Braga Neto ontem na Câmara dos Deputados ele afinou. Mas o Braga Neto afinou de um jeito que eu assisti, eu falei, o Braga Neto afinou, ele veio com uns 30 passos aí no discurso dele. Mas aí eu comecei a ver o que falaram no Globo News,
no antagonista, enfim, a mídia de direita, o que a mídia de direita falou sobre o Braga Neto. E até a de esquerda também, depois comecei a ver. Mas primeiro eu vejo outro lado, né? Pra ver o que eles estão falando. Todos falaram, o Braga Neto afinou, ele afinou completamente. Alguma coisa deu errado pra eles, que eles falaram, opa, peraí, pisa no freio que deu ruim o golpe. Mas o Bolsonaro cometeu o crime, ele, numa lista de transmissão que tem também militares, que tem ministros, ele fala em contragolpe, ele está falando em dar um golpe de Estado. Subprocuradores falaram, é crime, tem que ser visto esse crime do Bolsonaro, ponto final, acabou, tem que ser investigado. A Procuradora-Geral da República, até agora, não se manifestou nenhuma vez sobre nenhum dos ataques que o Bolsonaro fez ao STF, nem ao TSE, ministro Barroso, ao ministro Alexandre de Moraes, nenhuma vez. São várias notícias crime e todas as vezes o que a PGR faz é simplesmente ignora o prazo do STF e não se manifesta. A Carmen Lúcia mandou, anteontem, falou para a PGR, vocês têm 24 horas para se manifestar aqui sobre os crimes do Bolsonaro. O que aconteceu? A PGR simplesmente falou, abrimos uma apuração preliminar. Quer dizer, não começaram, eles não deram juízo de valor, vimos crime ou não. Simplesmente falaram, abrimos aqui uma notícia de fato, que não é uma notícia crime, mas aconteceu alguma coisa, a gente vai ver aqui, apuração preliminar. Só que, olha, não tem apuração preliminar possível quando um presidente fala em contragolpe. Só para que você tenha ideia. Então, agora os subprocuradores estão emparedando o Augusto Aras. Só que tem uma coisa. Saiu pesquisa da XP ontem e muita gente não sabe. A pesquisa da XP é uma das mais respeitadas em Brasília. Por quê? Porque a XP é a maior corretora do Brasil, trabalha com o mercado financeiro. Os bilionários, eles veem a pesquisa da XP. Então, o pessoal do mercado financeiro, dono de banco, do Itaú, não sei o que e tal. Inclusive os norte-americanos, para quem não sabe, a pesquisa da XP, o relatório, eu recebo todo mês, o relatório da pesquisa da XP vem um PDF em inglês. Por quê? Porque não é pesquisa feita para mim e para você, não é pra gente. É pesquisa feita para os americanos que têm bilhões para investir ou para desinvestir no Brasil. O relatório oficial vem em inglês. Aí depois traduzem e colocam lá no site. Sempre sai primeiro no Infomoney, que é um site que é visto pelo pessoal do mercado financeiro, e aí depois sai no site da XP e PESP, sai em outros... Enfim, a pesquisa mostrou o quê? Mostrou que o Lula disparou. Ontem eu vi uma notícia no Antagonista. Antagonista são os caras do Sérgio Moro. Se você dá um chute, desculpa o termo, mas você dá um chute no saco do Sérgio Moro, logo de manhã vem um termo desse, né? Mas você quebra os dentes todinhos do pessoal do Antagonista. Mas quebra os dentes, porque eles estão ali, puxando, os dedos, né? Que estão ali puxando o saco do Moro 24 horas por dia. Mas o Antagonista deu uma manchete que eu não acreditei. Lula pulveriza Bolsonaro, 40-23. Falei, os caras contra o Bolsonaro, eles começaram a torcer até pro Lula? É isso que tá acontecendo mesmo? Depois, Lula e Ciro esmagam Bolsonaro. Falei, tá falando que o Lula esmaga o Bolsonaro? Até 2 meses atrás, toda a referência ao Lula, eles falavam ex-presidiário. Eu tinha que ler aquela porcaria, porque às vezes eu tenho que saber todos os lados para te dar aqui informação. Se inscreve aí. Tem que ficar vendo esse pessoal que chamava o Lula de ex-presidiário, preso sem provas pelo amiguinho deles. Tá, até eles começaram a torcer pro Lula. Por quê? Porque caiu como uma bomba em Brasília a pesquisa de ontem. Ninguém esperava que o Bolsonaro ia continuar caindo. Ainda mais no nível que ele está caindo. Porque quando você começa a analisar todas as pesquisas, você não pode analisar só uma. Você tem que pegar o Datafolha, pegar o IPEC, que é o antigo Ibope, você pega a da XP, pega a outra e você vai vendo a tendência. O Bolsonaro pode até ter subido em uma na última pesquisa, mas você vê a tendência assim, caiu, subiu um pouquinho. Caiu, subiu um pouquinho. Caiu muito, subiu um pouquinho. Então essa subidinha, quer dizer, vai cair mais depois. Só que dessa vez... não tem subidinha, é só queda. O Bolsonaro está em queda livre em todas as pesquisas. E na pesquisa do XP e PESP, ele chegou na pior desaprovação e no pior nível de aprovação. 23% de aprovação. É muito pouco. É muito, muito pouco. O Bolsonaro fazendo assim uma conta de cabeça simples, o Bolsonaro perdeu entre 35 e 40 milhões de apoiadores nos últimos 3 meses. É muita gente que deixou o bolsonarismo. Quer dizer, enquanto o Bolsonaro faz cortina de fumaça, a população não quer saber disso. Sabe o que a população tá vendo? Olha, eu queria comprar o arroz e agora tá o dobro do preço. A gasolina tá R$7 em muitos lugares do Brasil. E se ainda não tá na sua cidade, prepara que daqui 2, 3 semanas no máximo estará. E a resposta do Bolsonaro é, não, gasolina tá barata, na refinaria é R$1,95, tentando culpar os impostos. Só que tem uma coisa, no governo Dilma era R$2,50 na bomba. Não interessa o preço na refinaria. Na bomba, pro consumidor, o consumidor não tá comprando na refinaria, ele compra na bomba. Pro consumidor, era R$2,50. Quanto devia ser na refinaria, então? R$1,95 que não era. Juntando todos os impostos, o lucro do posto, o transporte e tudo mais, chegava na bomba R$2,50. Então, a resposta do Bolsonaro é assim,
eu praticamente tô nem aí pro problema, o problema não é meu, o problema são os impostos, quer dizer, ele sempre joga para os outros, só que na hora que o povo recebe o salário, aí eu tô falando alguém, um cidadão, salário médio no Brasil é R$ 2.200 por mês, então o povo recebe R$ 2.200 no mês, chega, o salário mínimo é bem menos, falando salário médio, hein, chega lá, para abastecer o seu carro se tiver carro, chega lá para pagar um óleo de soja, R$9, o cara fala, pô, peraí, não tem papinho, não tem cortina de fumaça, não tem desfile com um tanque que vá mudar a realidade dessa pessoa que tá falando, oh, peraí, o meu salário eu compro muito menos coisa. No final do mês, todo fim de semana eu ia sair para beber um pouquinho, me divertir, agora não tem nem para comer no final do mês. Então, popularidade em queda. Aí o que acontece? O Centrão começou a se assanhar. Hoje, Rodrigo Pacheco e o Luiz Fux vão se encontrar. Aqui, Carro de Som em Florianópolis, ó. Ó, nada melhor do que começar o dia vendo uma praia e um fora Bolsonaro. Tá aqui, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa um Pix, eu deixo o PicPay. Agora pare tudo que você está fazendo se você estiver no celular ou no computador e siga-me também. No primeiro comentário tem todas as redes sociais. Siga-me nas outras redes sociais. Quanto mais gente a gente alcançar, melhor para fazer oposição a esse desgoverno assassino. Vamos para cima deles. Falou.